Olá, meu nome é Henrique, se você não me conhece ainda, prazer. Eu estou aqui para responder a um vídeo que eu recebi. Se você ainda não conhece o meu hobby, não é meu trabalho, porque eu não recebo para isso, tá aqui o link para o meu blog na descrição do vídeo. Também na descrição do vídeo estará a fonte, o vídeo, podcast ao qual eu estou respondendo. Em primeiro lugar, minhas desculpas, essa é uma produção improvisada. Estou aqui só com um computador na minha frente, com um celular pregado na parede. Não entendo muito de edição de vídeo, não tenho muito tempo para isso, então este será feito em somente uma tomada. Se você não gosta daquele corte de pulo, em que a pessoa está assim e de repente faz assim, não vai acontecer aqui. Tá? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu recebi um podcast que foi me recomendado escutar para sanar a minha ignorância a respeito do que é a Bíblia, de como lê-la, sabe, do conteúdo, como se eu não tivesse estudado mais do que o necessário, mais do que qualquer pessoa deveria precisar aprender sobre religião. Também estou aqui para mostrar que isso é exatamente o contrário, que a pessoa que recomendou esse vídeo, que as pessoas que compartilham da opinião do idiota que está nele, jamais conversaram comigo sobre religião, jamais escutaram algo que eu tenho a dizer, jamais visitaram meu blog, jamais viram as referências, as fontes das informações que eu provejo, jamais responderam alguma coisa, tá? Essas pessoas são, ou essa pessoa, e as pessoas que concordam com ela, que compartilham dessa visão a meu respeito, são completamente ignorantes, estão tapando o ouvido para a realidade, e eu estou aqui colocando minha posição em vídeo, minha resposta em vídeo, exatamente porque parece que a atenção dessas pessoas não consegue ficar presa a um texto, porque normalmente eu produzo algo razoavelmente pesquisado, com referências, com condições, com critérios para que minha opinião seja melhorada. O vídeo que eu recebi se chama, o podcast, né? O vídeo só tem uma imagem e áudio, é chamado The Bible and Western Christians, Do We Got It All Wrong? Ok, a gramática está errada no vídeo, não fui eu que errei, vamos deixar isso para lá. Como você pode perceber, é um podcast em inglês. O link para ele, como eu já disse, está aqui na descrição do vídeo. Se você entende inglês, vá lá, assista, ouça, pense a respeito e depois volte. Se você não entende inglês, eu tentarei dar um resumo muito rápido daquilo a que eu vou responder agora. Eu não responderei ao vídeo inteiro, porque, novamente, é um podcast muito longo e cada vez que você tem que dar uma resposta a alguma coisa, a resposta é sempre mais longa que a pergunta, principalmente quando a crítica feita a você é uma mentira. Ok? Não estou dizendo que a pessoa está sendo desonesta, não estou dizendo que ela não está, mas essencialmente que ela está errada. Ok? Os anfitriões desse podcast recebem um apologista, pastor, ou seja lá o título, chamado Tim Mackie. E ele faz algumas afirmações durante essa conversa ou pregação que se resumem a: primeiro, a Bíblia deve ser lida com a perspectiva de que é tudo sobre Jesus. Você deve começar a ler a Bíblia como cristão, acreditando nos evangelhos. Deixa isso de lado. Segundo, a Bíblia deve ser interpretada, isto é, ela não foi escrita para ser lida por todos, em todas as épocas, do mesmo jeito. Okay? Para você, ela foi escrita com um propósito, para as pessoas da época em que ela foi escrita, ela tinha outro propósito, deve ser lida de outra forma. Isso nada mais é do que a descrição informal de teologia, nenhuma novidade aí. Ele só descreveu com eufemismos a hermenêutica, que é a arte de afirmar que um texto não quer dizer aquilo que ele diz. E procure por hermenêutica no meu blog para uma explicação melhor do que isso quer dizer. E a doutrina da infalibilidade bíblica, conforme expressada pela maioria do clero cristão de hoje.
Tim menciona uma ou outra crítica a essas posições e as apresenta de forma desonesta, mentirosa, falsa, sem um pingo de vergonha na cara, quer sobre a desonestidade ou sobre a ignorância. Eu explicarei algumas dessas críticas de forma correta, pelo menos da forma como eu as faço, na intenção de fazer com que a pessoa que recomendou esse vídeo tenha um vislumbre da realidade. Pelo menos tenha uma ideia do que um cético diz a respeito da Bíblia. E não do que um pastor diz a respeito do que um cético diz a respeito da Bíblia. Ok? Isso é fofoca e um cristão deveria saber que isso é errado. Principalmente acreditar em fofoca como se fosse certo. Se bem que é isso que os evangelhos são, então deixa pra lá. Por que nós precisamos ter essa conversa, em primeiro lugar? Só precisamos interpretar um texto quando o autor está ausente. E se eu mando uma carta para alguém e essa pessoa não entende o que está na carta, ela liga para mim. Se alguma pessoa que leu junto a carta que eu escrevi discorda da forma como ela vê, uma acha que foi uma expressão literal, a outra acha que foi sarcasmo, que é algo que eu faço o tempo todo, ela pode ligar para mim, pode pedir para eu ir lá explicar para as duas pessoas ao mesmo tempo, pelo mesmo e-mail. Isso nunca acontece com Deus, com religião alguma. Nunca acontece de alguém fala uma coisa, interpreta de um jeito, a outra pessoa interpreta de outro, e aí elas ficam brigando. Não dá para ligar para Deus, fazer uma teleconferência, fazer uma oração conjunta e responder a mesma coisa para as duas pessoas ou para todas as pessoas envolvidas para esclarecer a porcaria da questão. Por quê? Porque não existe diferença entre Deus existir e não existir. São só pessoas lendo alguma coisa e tentando descobrir o que significa, sem ter acesso à autoria, sem ter acesso ao autor, sem sequer saber quem foi que escreveu. Ok? Então, é a partir daí que nós começamos. Nós já começamos com o conhecimento implícito de que Deus não existe. Okay? De que a diferença entre ele existir e não existir, ele estar presente e estar ausente, não existe. Então, a primeira crítica que o Tim Mack faz nesse podcast é que os críticos, ateus, céticos ou o que quer que eles chamem, eu não me lembro, dizem que o Velho Testamento deve ser lido como sendo uma regra eterna. Que você não pode usar tecidos misturados, você não pode cortar a barba. Se você é ateu, por favor, pare de usar esse tipo de oposição de crítica, tá? Existem explicações muito apropriadas para por que os cristãos não seguem isso, e você também deveria abordar o cristianismo, abordar a religião da forma como ela é, e não como uma invenção, como uma fantasia a respeito dela, ok? Fica a minha dica também para os ateus. O que o Tim Mack vomita está principalmente entre os minutos 16 e 22, ao que eu responderei agora. Ele alega que as pessoas presumem que a Bíblia deveria ser lida de forma linear, de Gênesis a Apocalipse, como se fosse escrita particularmente a cada um. Tá? Céticos não presumem que a Bíblia hebraica ou o Velho Testamento contém regras que se aplicam a cristãos hoje. Ok? Essa não é uma crítica que eu faço, essa não é uma crítica que eu jamais fiz. Eu já critiquei a incompetência, a maldade, os crimes, mas sempre dentro do seu contexto histórico, com algumas presunções, que eu mencionarei já já, mas que não saem do ponto de vista cristão, quando eu as aplico. Quando eu olho para o texto no Velho Testamento, para as histórias e leis, as questões que eu tento responder são do que Deus gosta e não gosta, as preferências dele mudam com o tempo, ele introduz novo conhecimento, esse conhecimento é falso, conhecimento entre aspas, aí, né? Porque falso conhecimento não existe, existe só mentira, falsidade. E as preferências de Deus são diferentes das preferências das pessoas que falam seu nome, ou sempre coincide? Que é algo que acontece muito hoje. Então, por exemplo, se alguém cria uma religião,
ou se alguém adota uma religião, a feminista vai dizer que Deus é feminista, que Allah é feminista, a pessoa que defende o porte legal de armas vai dizer que Deus defende o porte legal de armas, a pessoa que é contra cria seu Deus como sendo um Deus pacificador. Então é isso que nós encontramos, ou é um Deus independente das pessoas que o representam? Porque, bom, deixa a parte de Deus se apresentar para a segunda instância desta série. E todas essas perguntas eu presumo já na perspectiva cristã. Deus existe, que a Bíblia é verdadeira quando descreve, e que essas histórias escritas como histórias com H e não com E são reais, por aí vai. A maior parte disso é baboseira, mas eu tenho que partir para responder essas questões dentro de uma perspectiva cristã com os pressupostos cristãos, e é exatamente isso que eu faço, que é exatamente o contrário do que o Tim Mackey presume, ou da fofoca do Tim Mackey. E aí nós olhamos para essas histórias e regras e concluímos que não são, nunca foram, produto de um ser justo ou bom. Essas coisas só podem ter vindo de um sociopata da Idade do Bronze. E deixa eu dar um exemplo dentre dezenas. Pega a sua Bíblia e abre em Deuteronômio 25. Vamos ler dos versículos 11 a 12. Se você quiser colocar dentro do contexto, coloque. Tá? Eu vou até dar o resumo aqui. É Deus dando um monte de regra. São palavras atribuídas diretamente a Deus, falando com Moisés e com o povo. Tá? Então não é algo de um profeta falando, ó, Deus falou para mim e eu estou falando para vocês, tal coisa. Tá? Mesmo que fosse, existe um problema que eu já vou explicar. Então vamos lá. Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar a seu marido da mão que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhe-ás a mão. Não a poupará o teu olho. Se eu lesse sem dizer antes que está na Bíblia, perguntasse, você provavelmente diria que está no Corão e não na Bíblia. Mas está lá, pode abrir e conferir. Okay? Nós céticos não estamos dizendo que os cristãos deveriam fazer isso hoje. Eu jamais faria uma coisa dessa, porque eu não gostaria que uma lei dessa fosse introduzida. Convenhamos, nem você. Você e eu sabemos que essa lei é errada. Só que eu defendo a moral objetiva, isto é, as coisas são erradas não por causa do contexto social, cultural e geográfico, mas por causa das suas consequências para as pessoas envolvidas. Ou seja, essa lei era errada naquela época, do mesmo jeito que ela é errada hoje. Não estou dizendo que o cristão deveria defendê-la hoje, eu estou dizendo que o hebreu deveria condená-la naquela época. E se alguém deveria saber disso, seria Deus, pressupondo que ele seja bom e justo. Qual é a desculpa tradicional? Claro, alguém poderia ter influenciado o texto, poderia ser um profeta falando da sua própria cabeça, poderia ser um editor mais tarde mudando, acrescentando alguma coisa lá no meio. Quer dizer, o bárbaro que pensou nessa lei não foi inspirado por Deus naquele momento. Essa pode ser a desculpa que você dá e é uma das desculpas que Tim Mackey passa por cima no vídeo, no podcast. Bom, então, Deus nunca ficou sabendo dessa inserção indevida ou nunca se importou o suficiente para consertar as barbáries ditas em seu nome. Deus, estão cortando a mão das mulheres que separam a briga pegando no saco apertando o saco do adversário do marido. E estão cortando a mão dela por causa disso. Quer saber? Deixa pra lá, vai. Tem coisa mais importante. Estou aqui planejando como matar meu filho. É esse tipo de coisa que eu critico. Se eu fico sabendo, ô Henrique, falaram que você quer que corte a mão das mulheres caso elas peguem no saco do inimigo do marido para separar uma briga. Ou vou falar, vai lá e fala que eu não fiz isso, que eu não falei isso. Ou eu mesmo vou lá e falo,
Isso não tem nada a ver, tá bom? Separa na voadora, mas não corta a mão de ninguém, por favor. É simples. Tá? É mais simples do que aparecer numa árvorezinha que não, num arbusto que queima, mas não se consome. É mais simples do que se tornar homem, é mais simples do que jogar fogo do céu e queimar uma cidade inteira. É só falar com as pessoas. É algo que nós, homens, somos capazes, e Deus não parece ser capaz de se comunicar com as pessoas. Só manda cartas escritas por outra pessoa, sem ter diferença entre a pessoa inventar ou não o conteúdo daquela carta. É uma forma extremamente incompetente de se comunicar. Incompetente porque não dá prova da autoria, não dá prova da existência, não dá prova de profecia, não dá prova de inspiração. Não é nada. É um texto completamente inútil, além de ser bárbaro. Então, ou Deus é um bárbaro, ou ele não liga para o que dizem a seu respeito. E hermenêutica nenhuma pode mudar isso. Só a ignorância pode. Você pode tampar o seu ouvido e falar, Deus nunca falou isso. E esperar chegar até os evangelhos, que são cheios de merda também. Depois eu falo disso. Mas é só a ignorância, é só você fingindo que essas dezenas de passagens bárbaras colocadas na boca de Deus pelos autores da Bíblia não existem. Ok? Não, nós céticos, e eu em particular, não pensamos que o Antigo Testamento contém regras para todas as épocas. Nós só a vemos como produtos de trogloditas. Tá bom? Fica a minha crítica, fica meu abraço e fiquem sem Deus.